em quase sua totalidade. Há alguns outros provérbios aqui, escritos por outros sábios, mas a maioria foi escrito por Salomão. E provérbios, a forma mais simples, significa grandes ensinamentos em poucas palavras, ou ditado na maneira popular, um livro de ensino e educação para o nosso comportamento diário, escrito por Salomão em sua idade média, quando já alguma experiência de vida ele tinha, e somando-se isto a sabedoria espetacular, única, ímpar, que Deus dera a ele como uma resposta ao seu pedido ao Senhor, de dar a ele sabedoria para ele administrar o que Deus havia concedido a ele o privilégio de fazê-lo, que era a construção do templo, a instituição da forma de adoração a Deus ali em Israel, que era uma marca, uma página nova. Salomão, ele observou que ele poderia mudar alguns dos seus comportamentos se ele tivesse um pouquinho mais de prudência, diligência, e administrasse melhor o seu dia, e isto faria bem à sua saúde física, emocional, e principalmente isto iria levá-lo mais próximo a Deus. O capítulo que nós acabamos de ler, estes 2 versículos, é um capítulo voltado a ensinamentos que nos convida a uma prática mais moderada e equilibrada no nosso dia a dia, nas nossas ações e reações, e que estas práticas também seriam uma maneira de testemunhar mudança e, de forma então automática, servir para ajudar os outros. Nós precisamos falar de Jesus. Foi a ordenança que nós recebemos, pregar o Evangelho a toda criatura. Não podemos perder esta oportunidade de forma nenhuma. E existem inúmeras formas de nós anunciarmos a palavra de Deus. E uma delas é através do nosso testemunho. A partir do momento que nós declaramos, professamos a nossa fé em Deus, nós seremos observados, e o nosso comportamento, as nossas ações e reações, elas testificarão esta comunhão com o Senhor e esta pregação da palavra. Então, este capítulo, ele é voltado a isso, ao equilíbrio, à moderação no comportamento diário, nos relacionamentos que nós precisamos ter. Salomão nos dá de forma simples e objetiva algumas lições. Por tendência, nós temos que lutar muito contra nós, porque nós vamos querer sempre ferir quem nos feriu, vingar quem nos prejudicou, e se não tomarmos cuidado, até desejarmos o mal, ou em algum momento, até mesmo em qualquer situação que soubermos que a pessoa está passando, já associarmos isso até a uma vingança divina, a uma cobrança divina. É óbvio que a Bíblia nos diz que o homem colhe o que planta, mas a Bíblia também nos diz que Deus é amor sobre todas as coisas, e se estamos aqui, é o fruto deste amor. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para nos resgatar do pecado. Outra coisa interessante também,
a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E desde o Antigo Testamento, inclusive através destes versículos, nós vemos Deus nos convidando a observarmos esta graça. Lá na antiga aliança, quando alguém cometesse uma falha, e esta falha não fosse uma falha intencional, programada, premeditada, o Senhor disse, lá Josué 20, o Senhor disse a ele que construísse cidades de refúgio, para que estes homens não fossem vingados onde estivessem, tivessem uma oportunidade nestas cidades de refúgio de sobreviverem. Isto daí já era uma demonstração da graça de Deus, porque se houvesse o arrependimento, como nos nossos dias, quando há um arrependimento genuíno e verdadeiro, o perdão de Deus é demonstrado, e há uma nova oportunidade. É certo que as consequências do pecado, elas precisarão serem vividas, administradas, ele será perdoado, mas as consequências do pecado, inclusive quando isto precisa que leis humanas façam a sua parte, isto será feito, porque Deus é justo sobre todas as coisas, mas no sentido espiritual da palavra, sempre haverá uma nova oportunidade. A graça nos demonstrou isso. Este versículo também, ele é citado por Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 20. Também Jesus nos diz para nós caminharmos um pouco mais com o nosso inimigo. Também Jesus nos diz para nós pagarmos com bem aquele que fez o mal contra nós. E Salomão está dizendo aqui, olha, se o que te prejudicou, num determinado momento tiver fome, ofereça a ele o que comer. Se ele tiver sede, ofereça água a ele. E aí ele vem com uma promessa, um retorno a quem fosse capaz de administrar este sentimento de vingança, esta necessidade de ver quem o prejudicou, sendo também prejudicado. Ele vem e diz assim, a recompensa que o Senhor garante é que esta ação traz a você a prerrogativa de amontoar sobre a sua cabeça brasas, e o Senhor trazendo então a recompensa. A brasa lá no Velho Testamento, ela era tirada do altar de Deus, onde ele habita. O fogo era o significado do poder da presença de Deus, um sacrifício simbólico que tipificava consagração, entrega, adoração verdadeira e total ao Senhor e presença garantida de Deus para aquele momento ali. Então, quando ele diz assim, olha, se você for suficientemente capaz de fazer o bem ao inimigo que tanto te prejudicou, e eu amo no capítulo 24 deste mesmo livro, no verso 17, ele diz que quando nós observarmos que a mão de Deus se estendeu contra o nosso inimigo, nós não devemos nos regozijar de maneira alguma, para que a mão de Deus não se aplaque dali e soframos as consequências. Deus não vê com os nossos olhos. Mas vamos lá a este versículo. Salomão está nos convidando a nós deixarmos nas mãos do Senhor. Ele saberá resolver, Ele fará da melhor maneira, e a nós
quando deixarmos nas mãos do Senhor, Ele nos recompensará, Ele nos dará vitória. E isto é que nós alcançaremos diante de Deus uma aproximação maior à sua presença. O nosso sacrifício junto ao altar será recebido pelo Senhor. A nossa adoração junto ao Senhor também nos trará o retorno. A nossa entrega diante de Deus também será mais evidente, e o nosso testemunho diante dos outros será visto de uma forma mais abrangente. Mas nunca será fácil para nós administrarmos isso. Nunca será fácil para nós assimilarmos isso. E o conselho de Salomão, que confronta, o conselho de Salomão, que em algum momento nos faz questionar a equidade da justiça de Deus, porque somos imediatistas, queremos as coisas para ontem, e o tempo de Deus, que sempre será, sempre foi o melhor, não é como o nosso, e não é fácil de entendermos isso. Inúmeros exemplos há em toda a extensão da palavra de Deus, de pessoas que foram injustiçadas terrivelmente, lançadas em calabouços, presas, oprimidas, mas que saíram vitoriosas, porque descansaram no Senhor. Sentenças de morte, como a sentença de morte que Amã conseguiu persuadir o rei Assuero a determinar contra Mardoqueu, e que foi a forca que ele fez e elaborou, na qual ele mesmo morreu, e Deus honrou Mardoqueu, e foi glorificado o nome do Senhor, porque Mardoqueu permaneceu em silêncio, não usando nem a influência que tinha sobre Ester no momento, descansou no Senhor. Se nós olharmos também os inúmeros profetas que profetizavam que o cativeiro eram 2 anos, enquanto Jeremias dizia que chegaria a 70 anos, e quando Jeremias foi convidado pelo rei a mudar a mensagem, e ele sustentou a mensagem, ele foi lançado na masmorra, no calabouço, foi humilhado, mas prevaleceu a mensagem de Deus na boca de Jeremias. Deus honrou Jeremias, inclusive dando a ele o privilégio de ver acontecer boa parte da mensagem que o Senhor tinha usado ele. Descansou no Senhor, amontoando brasas de fogo sobre a cabeça, ou seja, levando ao altar um sacrifício de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor, até mesmo numa masmorra injusta. Deus honrou Jeremias. Se nós olharmos muitos dos exemplos no Velho Testamento, nós vamos ver como Deus foi fiel. Nós vamos ver as afrontas que o povo sofria, e que durante 40 dias, um homem por nome Golias desafiava alguém a representar Israel, e de uma maneira tão injusta, pela estatura, pela formação, inclusive cultural, que havia entre os filisteus. Desde menino, o rapazinho era treinado para ser um excelente manuseador de armas que haviam ali na Filístia na época. Durante 40 dias, ele afrontou o exército do Deus vivo a levantar um israelita para guerrear contra ele, e com a certeza absoluta que ele era invencível. Quando Davi se prontifica, nem os próprios irmãos acreditam em Davi.
E ainda dizem que ele era oportunista, que estava interessado em casar-se com Mical, a filha de Saul, que era a oferta dada ao guerreiro corajoso, que se prontificasse a tal. Quando ele vai à batalha, com as armas naturais que estavam sendo disponibilizadas a ele, porque era parte do seu dia a dia. Davi era um pastor de ovelhas, e este homem preparado para a batalha, quando dizem a Davi que ele deveria vestir-se das armaduras humanas, ele se sente todo desajeitado, e vai ao ribeiro, e junta 5 pedrinhas, e na hora da batalha ele diz assim: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. E uma pedrinha derrubou um homem de quase 3 metros de altura, e a arma que ele tinha em mãos para matar Davi, foi a arma que Davi o decapitou, e foi ali glorificado o nome do Senhor. Sabe por quê? Davi não premeditou vingança, não premeditou pagar com a mesma moeda, como também não temeu no momento de humilhação, em que ninguém acreditou que ele fosse capaz de sair vitorioso. Ele acreditou e confiou no Senhor. Várias vezes a Bíblia nos diz que do Senhor provém a vingança. E a vingança do Senhor, ela está atrelada ao amor, à compaixão. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que ninguém se perca. E Salomão está nos convidando a nós sermos solícitos aos nossos inimigos, a pagarmos o mal com o bem. Irmão, isso não é fácil. Isso não é fácil. Não é característica relevante nossa. É uma luta que nós enfrentamos contra o nosso velho homem, contra o nosso senso de justiça humana, que jamais é ter paciência. É também um conflito que nós enfrentamos no aspecto espiritual. Nós estamos muito bem para adorar, muito bem para prestar um sacrifício a Deus e glória ao nome do Senhor. Por isso, quando as coisas estão bem, quando não somos confrontados, quando todos concordam conosco, quando somos bem aceitos em qualquer ambiente que chegarmos, quando somos reconhecidos, e reconhecimento, honra, não é errado também. A Bíblia nos diz que devemos honrar quem merece. Quando isto é fato, verídico, ágil, imediato, rápido, constante na nossa história, até nós nos sentimos melhor para adorar. Temos facilidade em cantar, facilidade em nos relacionar. Agora, quando as coisas estão contrárias, quando nós nos sentimos acuados, quando dá a entender que o nosso inimigo prevalece, que nós estamos patinando, ou que nos sentimos sozinhos, não é uma coisa fácil e simples. Neste mesmo capítulo, no verso 19, Salomão diz assim: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Nos momentos mais difíceis que nós enfrentarmos, são os momentos em que mais seremos traídos. Ou eu estou enganado? Às vezes, nós nos sentimos totalmente sozinhos, desprovidos de qualquer ajuda. Até a quem nós ajudamos, nós recebemos em retorno a deslealdade, a ingratidão. Aí ele faz uma analogia, uma comparação, como um dente quebrado que tira o brilho do sorriso verdadeiro, como um pé deslocado que tira
a agilidade, a mobilidade do ir e vir. Assim se sente alguém que vive em angústia ou que está passando por um momento de angústia e que ainda sofre mais um baque com um amigo desleal. Mas eu disse desde o início que é um capítulo em que ele nos convida a sermos moderados, equilibrados nas nossas ações e reações, e com conhecimento de causa, porque Salomão, sendo filho de Davi, cresceu no palácio. Ele sabia que o seu pai tinha sábios e profetas para estarem ajudando ele. Era um costume comum no tempo antigo. Então ele, com precisão, e ainda tinha a ressalva de ser sábio e de uma sabedoria divina, infelizmente, não foi usada como deveria, principalmente de forma espiritual, não foi usada como deveria. Mas ele tinha experiência e conhecimento de causa, por ter sido criado no palácio, por ter sido filho de Davi, por ter visto muitos momentos difíceis, injustos, que o seu pai passou. Davi passou por momentos em que inimigos comuns se uniram para destruí-lo, ou seja, se odiavam, mas tinham algo comum, que era a ira e a revolta contra Davi, porque Deus o estabeleceu como rei, e deu a ele a ordem para instituir Israel como uma nação com soberania e reconhecimento, e para isso, ele foi sanguinário em destruir muitos e muitos adversários, mas era uma necessidade da época. Salomão foi criado em meio a este ambiente hostil, até mesmo de ver irmãos como Absalão querer tomar o próprio lugar do pai, e o pai precisar deixar o palácio, ir ao deserto, morar na caverna, fugido porque o filho conseguiu persuadir o povo, e o povo ficou contra Davi, o rei que Deus havia colocado ali para fazer o bem para a nação. Até então, viviam sobre o jugo de juízes 350 anos quase. Depois tiveram o prazer de verem restaurado o sacerdócio, a linguagem profética, a fala profética e a mensagem profética também através de Samuel. Samuel ungiu Davi. Houve então uma mudança de página, um ciclo novo foi trazido por Deus. Salomão foi fruto deste momento. Ele também era fruto do perdão divino, porque ele era nascido de um relacionamento reprovado por Deus. Davi tomou Betseba, usando o seu poder e influência de rei, tentou esconder o seu pecado de Deus, subestimando a capacidade do profeta Natã, que ousado e corajoso confrontou. No momento em que ele tem a consciência que falhou, ele grita por misericórdia, diz ao Senhor para criar nele um espírito novo, para renovar a expectativa da fidelidade de Deus na sua vida. Deus o perdoa, e o fruto desta queda, Salomão, para testificar a fidelidade do Senhor, que Davi conseguiu cativar o Espírito Santo por sua sinceridade interna, amontoando então brasas na sua cabeça, perdoado por Deus, um exemplo divino de perdão. Salomão é o herdeiro do trono. Outros filhos haviam de relacionamentos normais, mas Deus aprove escolher Salomão. Então este rapaz, mais do que ninguém, poderia nos dar a instrução como está nos dando hoje, e começando por mim.
Não paguemos o mal com o mal. Não tenhamos reações de vingança, de maneira alguma. Vamos amontoar sobre a nossa cabeça sacrifícios no altar do Senhor, no sentido de perdoar, de receber o perdão divino, de olhar com o olhar de misericórdia, de graça, porque a graça nos alcançou, nós somos fruto da resposta da graça de Deus, que em Jesus Cristo se testificou. Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros dele, e ele repartirá conosco o despojo que conquistou na cruz do Calvário. Nós temos a plena certeza da vida eterna, e esta vida eterna garantida, aqui nós estamos num processo transitório, e quando nós conseguimos adorar e colocar a nossa vida no altar de verdade, todas as coisas se tornam mais simples, mas nós dificultamos o agir do Espírito de Deus. Mas é uma noite especial, começando aqui por mim, que Deus está nos convidando a um instante de reflexão. Deus me mostra instrumentos pontiagudos na região lateral do teu abdômen, dos dois lados, esquerdo e direito. Esses instrumentos pontiagudos, eles fazem, diríamos assim, um buraquinho no teu rim, nos rins. Quando eles fazem o buraquinho no rim, a película que reveste o rim, que estava apertando o teu rim até agora, e dificultando a filtragem do sangue, dificultando a circulação sanguínea de forma automática, porque um problema vai chamando o outro. Dores e pontadas laterais no abdômen, dificuldade circulatória nas pernas, funcionamento, isto não será expositivo, mas eu não tenho outra palavra, senão eu não vou ser explícito, e Deus é explícito. Funcionamento urinário comprometido, retenção de líquido, peso nas pernas e nos braços, e muito mal-estar gástrico, tudo provocado por este rim sufocado. Mas a mão de Deus operou um milagre, aleluia, e Ele deu oportunidade ao teu rim de ser acomodado, ou seja, a pele do rim vai acomodar o rim da forma correta, porque ela apertava, de forma natural. Então, todos estes sintomas irão sumir, inclusive dor de cabeça, cada dia mais intensa e forte. Todos os sintomas irão sumir, a circulação e a irrigação sanguínea voltará ao normal, e você vai observar que até a sua roupa vai ficar mais bem acomodada no corpo, o sapato nos pés, e o nome do nosso Deus será louvado na tua saúde. Amém. Louvado seja o Senhor. Ufa, louvado seja o nosso Deus. Aqui do lado da Rose, da pastora Rose, a Daniela. Como seu nome é bem comum, para mim ele é mais do que especial, e ele é absolutamente comum na minha família, porque minha mãe fez a minha filha e algumas primas serem herdeiras do nome dela. Glória a Deus por isso. Daniela, Deus me mostra você com dificuldade de encarar você mesma no espelho. Você está em conflito emocional. Vamos lá.
caso, depois eles tiram a mensagem que vai aí para o ar. Mas Deus não é expositivo. Não sirva um Deus expositivo, não servimos. Você está com dificuldade, com crise existencial, fazendo uma contabilidade, ficando no negativo, e dizendo ao Senhor que já chegou a uma certa idade, e o legado, e as referências, e a alegria verdadeira. Você está com as condições hormonais viradas de ponta cabeça, retém líquido, sente dores no corpo todo. Agora, de 2 meses para cá, as unhas quebram, o cabelo cai, muito ardor no nariz e no olho. É psicossomático ao emocional. Alterou a glândula da tireoide, virou um conflito interno. A mão de Deus vai organizar as glândulas da tua tireoide hoje. Estes sintomas vão sumir e não é amanhã. O sinal vai ser que você vai dormir hoje. Então coloque o seu celular para despertar. Porque faz tempo que você não sabe o que é dormir. Você fecha o olho. Mas dormir, levantar de manhã e dizer dormir, faz algum tempo já. Então coloque o seu celular para despertar, porque você vai dormir relaxada e vai dizer: o Senhor me curou, e o nome dele que vai ser louvado. Este vai ser o sinal. Agora o sinal emocional. Deus vai te ajudar a viver um novo ciclo. Para viver um novo ciclo, você vai tirar certas situações, meu Jesus, com a raiz de dentro das emoções e do coração, dos sentimentos. Vai ser tirado com a raiz. Haverá um período de adaptação. Mas já no período de adaptação, o Senhor vai te dar oportunidade de ver mudanças acontecer. E uma das mudanças que vai acontecer é que o Senhor vai salvar na sua família. O Senhor vai salvar. Ele vai te dar um pequeno sinal no tempo que se chama dezembro. É um sinal pititico. Mas ele já vai te dar, para que quando romper o ano, como você fez um propósito com Deus, eu não rompo o ano do jeito que estou, e eu vou tomar iniciativas. O Senhor também tomou iniciativas a teu favor. Te curou, restabelece a tua força, porque sozinha você não conseguiria. Ele restabelece a tua força, e Ele diz que o próximo tempo será diferente. O próximo ano será diferente. O nome do nosso Deus será exaltado, e você testificará a fidelidade e a misericórdia do Senhor no negócio. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. O rapaz que estava aqui lendo a palavra da oferta, Deus me mostra o seguinte: uma agenda extremamente preenchida, ela está preenchida, algumas datas já passaram, outras são posteriores, ela não está na ordem cronológica do tempo aqui, ela tem a conotação espiritual. Algumas datas já passaram e outras são para o amanhã. Em cima desta agenda existe uma barreira, um empecilho, uma guerra espiritual. A forma de testificar é que existe uma mão maligna, mas só uma unha desta mão maligna, só um dedo desta mão maligna, e principalmente só sobrou um pedaço da unha,
que prevalece e que atrapalha você tomar posse desta agenda. Existe então no entorno de uma promessa uma guerra espiritual. Ela te irrita, te conflita e te faz questionar: Deus, o Senhor prometeu, mas eu percebo que tem alguma coisa que não permite ser efetivado a promessa. Tudo é permissão de Deus, sim, é fato. Aqui não tem uma coisa lógica sendo dita. Deus vai tirar esta unha esta noite aqui. As promessas do Senhor começarão a serem visíveis, apalpáveis, e não mais só ouvidas de forma espiritual, tirando o teu sono, tensionando, preocupando e dizendo que parece que ele te enganou, igual Jeremias. Ele me iludiu, iludido eu fiquei. Ou igual Abacuque, a oliveira não deu azeitona, não tem azeite em casa, de tanta tensão. Deus vai fazer uma mudança fora do comum no seu entorno, no sentido espiritual da palavra. E no sentido profissional, Ele vai mudar pessoas. Mudando pessoas é o testemunho de que a unha foi tirada. A unha tirada, você vai ver a fidelidade do Senhor. E como eu disse, o tempo perdido será recompensado por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Jesus. O tempo perdido é de 5 meses. Isto já poderia ter sido efetivado. Ele não tem o poder e a autoridade sobre tudo? Sim, Ele tem o poder e a autoridade sobre tudo. Mas Ele conhece os nossos limites também, e Ele permite situações que nos forja melhor na fé, nos ensina melhor a administrarmos o que Ele vai fazer. Este tempo perdido, que significa 5 meses, e Deus não manda eu te dizer que são 5 meses passados, não. A forma espiritual é mais profunda, a linguagem espiritual, a ciência do conhecimento disso é bem mais profunda e ultrapassa o tempo nosso e a nossa forma, às vezes, limitada de compreensão. Os 5 meses perdidos serão ressarcidos pelo Senhor, de uma forma, como diz a palavra de Deus, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, o que não se ganhou nos 5 meses perdidos, a partir do momento que você observar, com reuniões, com proposta e com a efetivação da fidelidade de Deus, você vai dizer: o Senhor está me ressarcindo. Ou seja, no meio da crise, Deus vai alavancar a tua história profissional, financeira, e o nome dele vai ser exaltado no negócio. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Irmã, você está de camiseta azul, do teu lado está um irmão de camisa verde. Eu quero que você, de camiseta azul, faça assim. Isto. O que Deus me mostra, como se muitas agulhas de acupuntura fossem afixadas na tua testa, fossem afixadas nas maçãs do teu rosto, fossem afixadas aqui, como chama aqui, Rosa? No queixo, fossem afixadas aqui, fossem afixadas também aqui na garganta, e fossem fixadas aqui assim, nessa região. O Senhor ministra no meu coração que Ele está curando a pressão da tua cabeça esta noite aqui.
o pouco que eu consigo visualmente como humano enxergar, eu me dirijo a uma pessoa de pouca idade. Mas que havia até então um desajuste acentuado na pressão da cabeça, provocando mal-estar na face, predisposição alérgica respiratória, dores no olho, dores de garganta, mal-estar na boca, porque a pressão aqui estava bem descontrolada. Mas o nosso Deus chegou com cura. Então, todos estes sintomas que você sentiu, inclusive hoje, estão repreendidos agora, e o nome do nosso Deus é exaltado na tua saúde. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Você está, irmão, de camiseta cinza, sentado na ponta, do lado de uma irmã com uma roupa bem estampada. Levante a mão, por gentileza. Isto. Eu não estou dizendo que o irmão não está crendo na mensagem profética que a misericórdia de Deus me faz entregar a ti. Não é isso. Mas eu devo te dizer que o irmão está mais desconfiado do que toda a minerada em Minas. Porque a gente diz que eles são desconfiados. Não é mentira, né? Mineiro é mesmo desconfiado. O irmão está mais desconfiado do que todos os mineiros lá. É uma ação de defesa. Então, em quem confiou se decepcionou, a quem ajudou recebeu o retorno de ingratidão, deslealdade, deram as costas. Para se autoproteger, este sentimento aguçou-se. Isto rouba, inclusive, características primordiais tuas, te faz introspectivo, confronta a fé e a estabilidade espiritual, perturba, e aí os prejuízos que o irmão levou por ter acreditado em quem não foi leal, eles são superados no aspecto de emoções, sentimentos e da sua fé. Deus, esta noite aqui, Ele está removendo esta blindagem. Ele não vai te colocar vulnerável a passar novamente pelo que passou. Só que a blindagem, ela atrapalhava a fé do irmão em ir buscar novas oportunidades, em acreditar no potencial que o irmão pode ter em oferecer aí para a luta, para a batalha no sentido profissional. Ela causa dificuldades terríveis dentro de ti. Deus está removendo a blindagem e Ele vai te lançar em novas oportunidades. Ele vai criar oportunidades e Ele vai glorificar o nome dEle na tua história. O teu silêncio em não revidar contra o inimigo, o teu silêncio em não procurar se explicar, o teu silêncio em absorver até o que não fez, vai ser também uma grande motivação para a honra de Deus chegar e ser exaltado o nome dEle no negócio. Amém. Que coisa forte, grande aqui é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ele. Meu amigo, você estava adorando a Deus aqui, louvando ao Senhor, cantando e tocando. Eu quero que você, por favor, faça assim. Deus me mostra, na mesma forma de expressão ali na irmã,
como se um instrumento cirúrgico pontiagudo chegasse na região do seu coração. Ele chega na região do seu coração e chega aqui na região das caróticas, na veia aqui assim. Ele dá também alguns toques, tanto aqui na carótica, quanto aqui no coração. Nos toques que ele dá, ele devolve funcionamento correto às válvulas do teu coração. Devolvendo o funcionamento correto às válvulas do teu coração, ele devolve vigor e exatidão nos batimentos e exatidão na quantidade de sangue que as artérias precisam receber para distribuir para os órgãos e eles serem também oxigenados. Principalmente os órgãos inferiores, como pés, órgãos e membros inferiores, como pés e pernas. Deus tem trabalhado num processo de livramento. Havia um comprometimento cardiológico. Isto traz dores no peito, mal-estar nas costas, e isto está ficando cada dia mais constante. Em algum momento, sensação de fisgadas, pontadas. Deus está te curando esta noite. Naturalmente, então, a circulação sanguínea dos pés, das pernas voltará ao normal. As dores e o cansaço também vão sumir. E o nome do nosso Deus será exaltado nisto. Devido a estes problemas, até a oxigenação na tua cabeça estava comprometida. Então, comprometendo a tua memória, esquece das coisas. E às vezes eu falo alto, mas o teu ouvido não consegue ouvir, porque parece que está distante, mas não é um problema auditivo, é um problema lá do esquecimento, da lentidão na memória. Deus está te curando agora. Aleluia. O nome do nosso Deus está sendo exaltado na tua saúde esta noite aqui. Jesus, tem misericórdia. Uai, só que foi isso? Assustei. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.